gente, dando continuidade então à nossa atividade de hoje, vamos aí tentar ver se carregou na maioria das unidades. Aquelas que não carregou, a gente sempre tem a opção de ir no site, ver essa figura aqui que comunica com vocês, assistir ela pessoalmente. Não deve ser tão ruim assim, né? Brincadeiras à parte, vamos lá. A gente agora vai tratar de um bloco muito importante, então chama todo mundo de volta, que a gente vai dizer agora como funciona a estratégia de saúde da família. Primeiro a gente vai colocar um pouquinho como é que ela se operacionaliza, gente. Quais são as diretrizes operacionais. A gente tentou resumir um pouquinho e vai tentar traçar o nosso debate em cima desse resumo. Então não se espantem se depois vocês forem ver o documento, tem muito mais coisa. Mas a gente vai tentar enfocar algumas questões principais, primordiais. Então a primeira questão é que o modelo, a estratégia de saúde da família, ela tem a característica de ter o caráter substitutivo do serviço, ou seja, ela é a estratégia que deve ser pautada, que deve se colocar no lugar de todos os outros processos de atenção. Ela é o modelo central do sistema. Então, substitutivo nesse sentido, de substituir o hospital pela atenção primária. Então, cada vez mais atendendo urgência e emergência, cada vez mais sendo porta de entrada, regulando o acesso a outros níveis de atenção, a outras consultas especializadas. Então, nesse sentido, ela tem o sentido de ter uma complementariedade com outros processos de atenção. Ou seja, os profissionais identificaram necessidade, eles têm a obrigação de encaminhar esse paciente. Mas quando encaminham, eles têm que estar conversando com esses profissionais. Eles não podem perder o paciente. O paciente é deles, é daquela unidade. Então, encaminhou gestante para alto risco, continua o pré-natal na unidade, né? Encaminhou o paciente para o vascular. Quando foi a tua consulta com o vascular? Vamos fazer uma cartinha para ele. Pede para ele mandar uma cartinha para nós. Encaminhou para colposcopia, para qualquer exame. O que aconteceu lá? Como é que foi a tua consulta? Volta depois, conta pra gente. Começou a quimioterapia, está se sentindo mal, precisa de uma visita. Então, nós precisamos estar gerenciando isso, cuidando dessa população. A descrição de clientela, o Ministério da Saúde recomenda uma média de 3 mil, máximo de 4 mil. Aí a gente vai para a nossa realidade, né? Mas aqui tem 10 mil pessoas e só uma equipe. Uma vergonha. Uma vergonha. Não é recomendação do Ministério. O Ministério recomenda o máximo de 4 mil pessoas. Tá? Então a gente tem que pedir, tem que lutar pela adequação. Óbvio que assim, na Europa, por exemplo, no Reino Unido, a média de pessoas por equipe é 1.800 pessoas. No Brasil, nós estamos recomendando uma média de 3 mil, mas tudo bem, porque na maioria dos locais ainda tem 5, 6 mil. Então nós temos que conseguir todo mundo 3 mil e aí discutir se esse número dá conta ou não. Eu acho que não. Eu acho que uns 2 mil seria o ideal. Mas a gente tem que estar tendo e tem visto o nosso processo histórico, né? No máximo, então, 4 mil. Cadastramento das famílias. Nós temos que saber quem mora no nosso território, né? Aí tem uma discussão mais avançada, que é território adscrito com cadastramento das famílias ou lista de famílias, que seria uma outra possibilidade de abordagem, né? E daí não respeitaria tanto território. Esse é um outro debate, porque daí nesse debate as famílias podem escolher o profissional, enfim, é um debate que, por exemplo, na Europa é o modelo adotado, né? Mas não é a realidade brasileira. Nesse momento, a realidade brasileira é da gente trabalhar com esse território, com essas famílias. Mas mesmo no modelo europeu, se preconiza o trabalho próximo das pessoas que a gente atende. Então, o território é uma coisa importante no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, tá? Composição das equipes. Gente, a grande polêmica é quantas horas o profissional tem que estar na unidade. É estabelecido pela portaria, pela nova política de atenção básica, pela antiga, que os profissionais fiquem 40 horas na unidade de saúde.
Por que isso? Porque dessa forma eu vou ter um maior acesso da população. Eu tenho que ter profissional trabalhando. É por isso esse debate. Só que é legítimo a gente discutir se algumas pessoas quiserem trabalhar 30, quiserem trabalhar 20, porque está no momento da vida, porque tem outras coisas, enfim, como fazer? Essa é uma discussão do trabalhador. Mas a discussão do ponto de vista desse sistema preconiza 40 horas para todos. Agora, a nova política nacional de atenção básica, ela trouxe a perspectiva de outros arranjos, mas só para médico. Ah, mas por que só para médico? Olha, eu não sei. É uma decisão do Ministério, gente. É por uma lógica de mercado, obviamente, uma dificuldade de fixação. Se criou a possibilidade de 20 horas para médico, 30 horas para médico, e o enfermeiro ainda não tem essa possibilidade, o dentista ainda não tem essa possibilidade. Mas é o que está dado, gente. É algo que a gente tem sim que está questionando, mas hoje o modelo é de todos os profissionais ter 40 horas e existe agora a possibilidade de rearranjo de 20 e 30 horas para médico. No entanto, dentro dessa possibilidade de 40 horas, eu posso negociar 8 horas. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma especialização em saúde da família, eu posso usar essas 8 horas. Eu posso ficar 32 horas na unidade e 8 horas fazendo uma especialização. Ou 8 horas para educação permanente semanal. Ou 8 horas trabalhando num plantão de emergência. Às vezes tem até um salário diferenciado porque é hora plantão. Pode ter isso. Desde que seja para um fim específico. Daí eu posso fazer 32 horas na atenção na unidade de saúde e 8 horas pode ser de formação ou em atendimento de emergências. Qualquer categoria profissional dessas, óbvio, menos o agente comunitário, porque não tem sentido. Mas mesmo na educação permanente, não, até onde eu me lembro, da revisão agora que eu fiz para essa web, na portaria não deixa específico. Então o agente comunitário também poderia fazer solicitar a título de educação permanente, por exemplo, ficar menos tempo. Mas é algo que é negociável, é algo que está dentro da política, que a gente vai discutir de acordo com a realidade da nossa comunidade, né? Então é composto pelo médico, pelo enfermeiro, pelos agentes comunitários de saúde. Aí tem um número de agentes comunitários que se coloca no PACS ou no modelo de transição, no máximo 12 agentes comunitários por enfermeiro responsável e no mínimo 4 por enfermeiro responsável em modelo de transição. Mas quem vai dizer quantos agentes comunitários deve se dar é a lógica local. O ideal, o recomendado, é que os agentes comunitários tenham no máximo 400 famílias. Tá? Então 400 famílias representa muita gente, né, gente? 400 famílias pode dar até uma ordem de 1.200 pessoas. Então ainda é um número muito grande, né? Isso, em torno de 1.200 pessoas. Então ainda é um número muito grande, mas é o máximo, né? Tem agente comunitário que fica às vezes com muito mais, né? Então, agentes comunitários de saúde, técnico auxiliar de enfermagem e agora, antes nós tínhamos o Programa de Saúde da Família e o Programa de Saúde Bucal. Com a nova política de atenção básica, nós temos a perspectiva do cirurgião dentista e do auxiliar de saúde bucal ou técnico de saúde bucal dentro da equipe de saúde da família. Agora são recursos dentro de uma mesma política. Antes eram duas políticas separadas, agora é uma política só, que é a Política Nacional de Atenção Básica, modalidade saúde bucal e modalidade estratégia de saúde da família, né? Enfim, que se colocam dentro de uma mesma organização gerencial. Então, unidades com dentista entram na modalidade, na estratégia de saúde da família com modalidade de saúde bucal, daí tem lá os números referentes a isso. Tá? Então, agora dentro da equipe. Tá? Então, quais são hoje as atribuições da equipe? E aqui vejam, aqui eu estou colocando a atribuição de toda a equipe. Não é papel do médico, não é papel do enfermeiro, não é papel do dentista. É papel de todos, incluindo o agente comunitário, incluindo o médico, incluindo o enfermeiro, incluindo o dentista, tá? Então, conhecer a realidade das famílias. Eu tenho que conhecer o local onde eu vou trabalhar. Isso é obrigação, gente, obrigação.
né? Identificar os problemas de saúde prevalentes. Gente, princípio da equidade do SUS. Eu tenho que tratar o diferente de forma diferente. Eu tenho que dar rampa de acesso para quem tem limitação de mobilidade. Eu tenho que conversar sem preconceito com o homossexual. Eu tenho que acolher o dependente químico. Eu tenho que trabalhar com a lógica que a comunidade me oferece. Eu tenho que saber se eu estou trabalhando com uma população de tráfico de drogas, ou uma população onde tem prostituição, ou uma população de classe média. E eu vou dialogar com isso. E eu vou tentar traçar esse diagnóstico para poder que as minhas ações sejam efetivas do ponto de vista epidemiológico. Tá, gente? Então é importante isso, tá? Identificar os problemas de saúde da minha comunidade. Se é adolescente, eu vou focar no adolescente. Se é doença crônica, eu vou focar nos crônicos. Elaborar plano de enfrentamento dos determinantes sociais. Hoje isso é muito forte no Ministério da Saúde, e foco de críticas, inclusive. Mas, sim, há um entendimento político que nós devemos ser agentes de transformação social. Eu, particularmente, não acredito que esse deva ser o enfoque central, mas deve estar presente no nosso cotidiano e no nosso planejamento. Nós temos que disputar a melhoria da comunidade onde a gente está trabalhando. A gente tem que pensar que a comunidade, ela tem que se tornar uma comunidade com boa saúde, com bons aspectos da saúde. E a saúde, quando nós temos boa renda, nós temos um ritmo de trabalho adequado, nós temos a felicidade, a organização da nossa família bem estruturada, nós vamos ter muito menos doença. E alguns teóricos colocam até que nós quase não teremos doença. Nós vamos viver lá até os 90 anos e morrer de velho, né? Então, é algo que é muito provável que realmente se efetive, tá? Se a gente melhorar os índices sociais. Então nós devemos ser um agente de mudança, sim. Promover o acesso da população ao serviço. Se a gente engessa, a gente não faz estratégia de saúde da família. E a estratégia de saúde da família tem que dar acesso. Busca ativa de casos de notificação compulsória. Gente, se a gente está trabalhando com casos de tuberculose, casos de hanseníase, o Brasil tem meta de extinção dessas doenças, né? De extinção de malária, de extinção de doenças de notificação. Então nós temos que ter um compromisso de saúde pública. Nós somos profissionais representantes do Ministério da Saúde na nossa comunidade. Nós devemos ter uma preocupação com a eliminação de doenças de países desenvolvidos. Então é o nosso papel notificar, acompanhar e fazer busca ativa. Garantir registro das ações, gente. Nós temos que ter um bom sistema de informação. Nós devemos prestar contas do que nós estamos produzindo para o Ministério. Nós devemos ter um bom registro da consulta. Tudo isso não só permite um estudo do que eu estou fazendo, um estudo dos problemas de saúde, um estudo epidemiológico de como está sendo o atendimento, de quanto eu estou sendo resolutivo, quanto também vai poder fazer um estudo regional e dar visibilidade ao meu trabalho para o Ministério, ou ajudar a propor soluções para os problemas de saúde do país. Então isso é importantíssimo, tá? Prestar assistência integral, a gente tem que buscar resolutividade, não podemos admitir uma resolutividade menor que 85%. Isso significa que a gente deve encaminhar menos de 15% dos pacientes que nos procuram. Se o índice está maior que isso, está errado, está problemático, tá? Nós precisamos procurar a resolutividade, nós temos que resolver pelo menos 85% dos problemas. Desenvolver ações educativas e de autonomia do usuário. Nós também devemos cuidar com a medicalização excessiva. Então, vai lá, município do interior, já chega, a gente prescreve automaticamente o diazepam. Tá errado, gente. Diazepam é droga, entende? Nós temos que pensar que é a maconha da comunidade. É maconha dos velhinhos, é o diazepam. Não só o diazepam e Rivotril, né? Diazepam e Rivotril é a maconha dos velhinhos. Nós queremos dar maconha para todo mundo? Não, né? Nós queremos dar álcool para todo mundo, queremos dar cocaína para todo mundo, é a mesma coisa. Então não é só isso, tá? Quando a gente dá muito remédio para dor, quando a gente dá muito remédio para um paciente que tem um monte de problema, a gente pode estar prejudicando a saúde dele,
Então nós devemos cuidar e tentar gerar autonomia, autocuidado e menos dependência ao sistema de saúde. Promover ações intersetoriais. A gente falou aqui, né? Em outras webs, nós falamos então do programa Saúde na Escola, nós falamos da importância do controle social, nós falamos da articulação com o Conselho de Moradores. Tudo isso são ações intersetoriais. Nós fizemos um informativo do Telesaúde só sobre isso, para dizer que é importante isso. A gente está afirmando que sem isso a gente não consegue trabalhar a saúde do bairro, né? Então é muito importante, tá, gente? Vamos continuar para dar conta. Então assim, ó, para vocês não dizerem que eu fui muito genérico e depois falar, mas por que eu vou usar isso? Então aqui, ó, eu trouxe um pouquinho aqui pra gente ter aquela cancha, de poder cobrar o nosso colega. Olha, na minha equipe, por exemplo, a gente teve um seguinte problema. A gente estava com dificuldade de entender o que era papel de cada um, pegou lá a PNAB, estudou a PNAB e pactuou métodos. Falou assim, olha, tá vendo? Ó, quando eu peço para você ajudar aqui, isso aqui faz parte, tá escrito, não sou eu que estou dizendo, é o Ministério da Saúde. Tá vendo? Quando eu faço a consulta, quando eu vou na escola, faço o grupo, é minha atribuição. Então, para a gente poder cobrar os nossos colegas, ou ter pactos de equipe, saber o que o colega pode fazer, o que eu posso fazer, como é que a gente vai se articular, eu trouxe um pouquinho de atribuições específicas, né? Então, o que o médico tem que fazer? Que a gente vai cobrar lá, né, meu colega médico? O que o nosso colega aí vai cobrar a gente? Vai cobrar a gente que a gente faça as consultas. E aí, tanto demanda espontânea como programada. Então isso é nosso papel central, né? Se a gente não atende, tá louco, né? Tem médico que vai só pra comunidade, fazer grupo. Não, tem que atender, né? VDs, aí tem médico que fica só no consultório e não faz visita domiciliar, né? VD, visita domiciliar. Gente, pra vocês perceberem, a média de consulta domiciliar no estudo da Barbara Starr era 1 para 10. Isso significa dizer que no Reino Unido se faz a cada turno 1,5 consulta domiciliar. Então nós deveríamos fazer 3 visitas domiciliares por dia. Que local que faz isso, gente? Isso é o que é a média no Reino Unido, tá? Então a gente faz muito menos que nossos colegas de outros países. E tendo um monte de doente crônico também, não é isso? Então nós devemos ficar atentos com isso. Tá? Visitas domiciliares para o médico também. Coordenação do cuidado. Então nós devemos saber onde nós encaminhamos, quem nós encaminhamos, para onde foram. Pequenas cirurgias. Tem médico que não faz pequena cirurgia, gente. Pelo menos a unha encravada, pelo menos tirar a cera do ouvido tem que fazer, né? Senão não tem resolução. Tem vídeo sobre isso. A gente pode produzir workshops se precisar, mas tem vídeo na internet sobre isso, é bem fácil, né? Daí óbvio que daí vai depender da estrutura, tirar nevo, lipoma, cisto sebáceo, é mais complicadinho, mas o ideal é fazer, tá? Grupos, atividade de grupo importante para o médico também, intersetorialidade, gerenciamento de insumos, saber o que falta, o que precisa, cobrar da gestão, esse é nosso papel. Nossos colegas enfermeiros, o que deve fazer? Consulta também, não é só administração, consulta, solicitar exame e encaminhamento inclusive algumas prescrições dentro de protocolo. Então, foi feito lá um protocolo do Ministério da Saúde, o município respaldou. Por exemplo, no nosso município, o enfermeiro pode prescrever óxido de zinco para a criança. Gente, óxido de zinco, pomada de assadura, por que não? Né? Qual é o problema? Qual é a antieticidade de se dar a pomadinha de assadura? E por aí vai, de acordo com... Tem coisa que a gente compra na farmácia, por que o enfermeiro não pode dar? Mas isso é uma discussão que cada município tem que fazer e pactuar protocolos locais respaldados pela equipe médica. E outros encaminhamentos, massagem, compressa, enfermeiro pode fazer, né? Programas, hiperdia, programa de gestante, de puericultura, né? Visitas domiciliares, gestão do agente comunitário, não que a equipe não possa fazer, mas é papel
regido por lei, pela política, que o agente comunitário, que o enfermeiro supervisione o trabalho do agente comunitário, tá? Educação permanente, né? Todos têm que fazer educação permanente, o médico também tem que buscar se aperfeiçoar, né? Grupos, procedimentos de enfermagem, intersetorialidade e gerenciamento de insumos, saber o que falta, né? Técnico de enfermagem, procedimentos na unidade, procedimentos no domicílio, né? Aquela limpeza de ferida, escara, que às vezes o paciente é acamado, pode fazer, aferição de pressão arterial, glicemia, o técnico pode estar indo lá fazer, já que o agente comunitário não pode, né? Educação em saúde, educação permanente e gerenciamento de insumos. O agente comunitário, o que faz? Cadastro, orientação sobre a utilização do serviço, contribuir com as atividades programadas e demanda espontânea. Então pode sim o agente comunitário vir para a unidade de saúde, tá? O trabalho do agente comunitário é lá no campo, mas se precisar dele aqui, para o processo de organização, está respaldado dentro da política, tá, gente? Visitas domiciliares e acompanhamento das famílias, né? E aí, ó, no mínimo, que é preconizado pela política, é uma visita por família por mês. Então, ao longo de um mês, deve-se visitar todas as famílias. Promoção e prevenção, então pode estar atuando no PSE, fazer grupos, fazer várias atividades. Papel do agente comunitário também, educação permanente também, formação. Cirurgião dentista, então, vou passar essa parte mais rápido, mas sem preconceito, gente. É só porque estou repetindo, né? Diagnóstico epidemiológico, isso é importantíssimo. O dentista tem que saber quais são os problemas de saúde bucal, tem que saber como é que está o problema, a questão de saúde bucal, de onde vai trabalhar, gente. Isso está lá na portaria, o dentista tem que saber. Prevenção, proteção e reabilitação de saúde bucal, procedimentos, atender demanda espontânea. Dentista, cirurgião dentista também deve atender demanda espontânea. Não sou eu que digo, é a política. Se alguém discorda, tem que questionar o Ministério. Ações coletivas, educação permanente, supervisão dos agentes de saúde bucal e técnico de saúde bucal, gerenciamento de insumos. No agente de saúde bucal e técnico de saúde bucal, eu não coloquei muitas coisas, tá, gente? Eu só dei uma resumidinha, desculpem. Não dava tempo de falar tudo. Promoção de saúde bucal, manutenção e conservação dos equipamentos, trabalho em equipe, atividades coletivas e especificidades das áreas. Especificidades das áreas, tá? Que vai atuar. Tem algumas diferenças, como as equipes sabem, entre o agente de saúde bucal e o técnico de saúde bucal. O técnico de saúde bucal pode algumas coisas a mais que o auxiliar de saúde bucal não pode, tá? Então, que atividades devem desenvolver a equipe? Articulações intersetoriais, consultas da demanda espontânea e demanda programada, visitas domiciliares, internação domiciliar. Internação domiciliar, o que significa? Cuidados paliativos, hoje ainda é nossa atribuição, gente. Situações de internação que dê para levar em casa também é nossa responsabilidade. Mas como é que eu vou fazer? Dando suporte, orientando o cuidador, fazendo visita periódica do médico, do enfermeiro ou do técnico, presença do agente comunitário, orientação da família para cuidados, né? E quando não der, hospital. E atividades em grupos, né? Então, para tentar fechar, gente, para ir rapidinho para a gente fechar, vou dar uma corridinha aqui agora, tá? A nova PNAB, alguns aspectos, o que ela coloca? Então, parâmetro da UBS tradicional, então, é o prédio, a estrutura, não é o número de médicos e enfermeiros, no máximo até 18 mil. Passou de 18 mil habitantes, o ideal seria ter duas. Então, o que o Ministério recomenda é ter, para uma estrutura física, no máximo 18 mil pessoas. Tá? Isso no modelo UBS tradicional, depois vocês vão lá na política para ver o que é. No modelo Estratégia Saúde da Família, a recomendação é que seja uma unidade de saúde da família para no máximo 12 mil habitantes. Tá? Então, se não está isso, o ideal é discutir a possibilidade de ter duas
unidades físicas, né? Com equipes de acordo com aqueles critérios de 3, 4 mil. Então, isso é o que é recomendado, não é o que é obrigatório, mas é o que é recomendado. Educação permanente é algo que ela recomenda enfaticamente aos profissionais. E aí o telesaúde é uma das principais estratégias. Então nós estamos cumprindo algo que está na portaria, que está na política nacional, tá bom? Nós não estamos aqui simplesmente porque somos felizes e porque o Ministério deu um dinheiro, enfim. Não, nós estamos cumprindo um papel de uma política, que é poder discutir com vocês a melhor formação para vocês. Então vocês têm que demandar para a gente vai tentar ajudar vocês. Máximo de 750 pessoas por agente comunitário de saúde, tá? Então eu tinha colocado o número de 400 famílias, ó. No máximo 750 pessoas é o que a nova política coloca, tá? Máximo de 4 mil pessoas por equipe, né? Que mais? Planejamento sobre o território, acesso universal e serviços resolutivos, serviços que só encaminham, não tão adequados ao que o Ministério da Saúde quer. Vínculo e responsabilização, nós devemos estar responsáveis mesmo por pacientes que nós encaminhamos. Mesmo o paciente que nós encaminhamos, nós devemos estar responsáveis. Longitudinalidade, isso é o maior problema, né? A gente não consegue que as equipes fiquem muito tempo no mesmo local, mas a longitudinalidade, ela facilita o trabalho, gente. Quanto mais tempo uma equipe fica no local, mais ela conhece e acompanha os problemas de saúde. Isso é longitudinalidade. Então, fundamentos, rapidinho. Coordenação do cuidado e integralidade. Autonomia do indivíduo e coletividade, equivalência de conceito de atenção básica e atenção primária. Então, o Ministério da Saúde entende que é a mesma coisa, atenção básica e atenção primária. E aí, para finalizar, então, finalmente, quais são os nossos desafios? Que problemas a gente identifica, então? Bom, acesso ampliado. Gente, o Brasil ainda é muito pobre no acesso. As unidades, a maioria delas, abre às 8 e fecha às 5. E o trabalhador fica sem atendimento, quando é o horário até às 10 da noite, quando ele sai do trabalho, que é em torno de 6 horas. Então a unidade de saúde só abre em horário comercial, isso é uma deturpação. A maioria dos países europeus, quem atende às urgências é a própria unidade de saúde. Então o que acontece? As pessoas têm horários facilitados, podem agendar consulta às 9, 10 horas da noite, né? Isso, inclusive, é um indicador que a Barbara Starr coloca como um indicador de acesso. Né? Unidades que fecham, abrem tarde, fecham cedo, promovem pouco acesso. Né? A maioria das unidades no Brasil e em Santa Catarina fecham de meio-dia. Então a pessoa também não pode vir no almoço, pegar um remédio na hora que sai do trabalho. Então isso é um desafio. A gente precisava pensar numa estrutura que pudesse fornecer atendimentos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, eles fizeram um incentivo lá financeiro para algumas unidades abrirem no sábado em alguns horários, para aquelas pessoas que não podem procurar durante a semana, né? Algumas unidades de Florianópolis têm consulta ampliada, turno estendido até às 10. Então, para a gente discutir, né? O que nós queremos? Mas quando eu preciso, eu vou lá no NAS, que é da emergência da Unimed, e fica 24 horas. Né? Eu posso consultar um otorrino às 10 da noite, no meu consultório privado, no meu plano de saúde, mas o meu paciente não pode. Então, essas deturpações que a gente tem que acabar, a gente tem que pensar no serviço de saúde que dê conta. Tá? A APS atrativa, então, atenção primária atrativa, gente. Eu mostrei numa web para vocês, é fazer cartão, é telefone, é ambiência, é ser um local agradável, é um atendimento de qualidade. Então hoje a gente tem ainda aquele postinho feio, num canto, as pessoas às vezes mal-humoradas, insatisfeitas de trabalhar ali. Às vezes um local pouco acolhedor, né? Tem a pessoa ali, às vezes não gosta daquilo que faz, pega a ficha aí. Né? Então não dá certo, isso aí não funciona. A gente tem que ser atrativo, alegre, acolhedor, né? A gente tem que ter um bom relacionamento com a comunidade, né? Não estou falando para vocês aí, né? A pessoa deve estar, não, mas ele não conhece minha unidade, aqui todo mundo gosta da gente. Não estou falando para você, né? Mas para aquele local que ainda a gente vê aqui. Algumas pessoas vão dizer, um postinho lá, todo mundo
povo que mal-humorado, não gosta de atender. Por que a população tem essa visão? Alguma coisa acontece. Então há alguma verdade. Pode não ser em todo lugar, mas em alguns lugares tem um problema. Provimento e longitudinalidade. Aí o cara me fala, que eu tenho que pagar 15 mil reais e eu não consigo médico. Um problema, né, gente? O Ministério está preocupado com isso, está tentando políticas nisso, Provável foi uma delas. É um problema crônico, a gente tem que buscar. Eu acho que com a internet, com acesso à cultura, com cada vez mais possibilidade de interação com os grandes centros, a tendência é isso melhorar. Mas eu tenho dificuldade de fixação de médico, às vezes de dentista e de enfermeiro, em alguns locais, por conta do cara vir para a capital e querer ficar por aqui. Realmente é um problema. Não sei se o Ministério da Saúde agora traz aquela questão, vou pegar médico de Cuba, trazer para cá, daí eu não preciso pagar muito, eles estão dispostos a trabalhar, e é isso, é assim que eu vou resolver o meu problema. Não sei se é a melhor solução, tá, gente? É algo que eu acho que a sociedade tem que discutir. E como que essas equipes permaneçam no mesmo local? Tem alguns locais que colocam tem que fazer a atratividade profissional. Então, tem alguns. O Rio de Janeiro estava pensando em ajudar no financiamento de casa para o cara, para o médico, por exemplo, morar no bairro onde ele vai trabalhar, ou pelo menos próximo, regiões que ele gostaria, já tentar conseguir escola para os filhos, né? Tem lugar que, né, o Eider, né, que é diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério, ele coloca, tem lugar que a gente quer que o cara case, né? Então vamos apresentar as pessoas, no caso das meninas, os homens, os bonitos, né, da cidade, ou as mulheres, para ele casar e ficar por ali, né? Porque, na verdade, o que vai fazer o profissional ficar é ele ter a vida dele, ele formar a vida dele ali, né? Então é um grande desafio, é algo para a gente questionar, ver como é que a gente vai fazer para essa questão da permanência no mesmo local da mesma equipe. Coordenação do cuidado, né? Encaminhou e esqueceu, né? Foi lá, o cara ficou 1 ano esperando, nem sei quanto tempo o cara está esperando a consulta do cirurgião vascular, do cirurgião geral, não sei, esqueci daquele paciente, não é mais problema meu. É um problema que ainda nos assola, que precisamos resolver. O paciente é nosso, nós temos que estar preocupados com ele e sermos inclusive advogados dele. Se ele não conseguiu a consulta, o que ele precisar, nós devemos brigar para conseguir. Equipes funcionais. É aquela história, médico não fala com enfermeiro, enfermeiro não fala com médico, e não fala com dentista, dentista pior ainda. Então ninguém fala com ninguém, a equipe não funciona, não trabalha sem equipe. Os agentes comunitários não gostam de enfermeiro, enfermeiro é ditador, e não funciona. Aí muitas vezes o enfermeiro quer ficar só no administrativo, o médico quer atender só 5 pacientes e ir embora, e é isso. E aí a gente tem um modelo que não funciona. Então devemos ficar atentos para modelos sem corporativismo, um trabalho em equipe. O enfermeiro ajuda o médico ajuda o enfermeiro, faz interconsulta, envolve o dentista na jogada, bota ele junto com a equipe, né? E avaliação, gente. Nós devemos buscar formas de avaliação. O Ministério agora tem o PIMAC, né? Será que o PIMAC dá conta? Será que nós não precisamos avaliar melhor ainda como é que está a satisfação do usuário? Como é que está o acesso? É outro desafio que a gente não faz, né? É isso, gente. Obrigado, pessoal que já está me cobrando tempo, fazendo caretas aqui. E então eu vou encerrando por aqui para a gente abrir para o debate. Espero que vocês tenham gostado e que eu não tenha pisado no calo de ninguém, que a gente possa dialogar um pouquinho agora.